Boa tarde a todos, gravação iniciada. Felipe, você disse que o Oswaldo queria apresentar aí alguma coisinha para a gente, né? Oswaldo, tem alguma coisa para a gente apresentar para o William? Não, aqui apresentar aqui agora não. Vou mandar para você os layouts para você passar para ele. Mas eu queria contar para vocês algumas coisas que a gente, ao longo do tempo, fez para controle de tetos. A primeira vez que a gente controlou um teto no PPA foi no PPA que começou em 2014. E a gente criou lá um layout, um arquivo, que ele vinha por programa, o órgão unidade e fonte. Mas a gente viu que aquilo não foi o ideal. E acabamos abandonando aquela ideia e ficamos depois sem formar programa e formando apenas órgão unidade e fonte. Mas o de fonte, ao longo do tempo, o conjunto com a fonte, também foi abandonado. Por que foi abandonado? Porque a gente tem o Bioclamp. Então, o Bioclamp, acho que o pessoal do CEPIC não sabe qual é o relatório, né? É o relatório de batimento, receita, despesa por fonte, tá? E a gente, então, passou a fazer o controle pelo órgão unidade com os tetos PI, não PI e pessoal. Pessoal também, ao longo do tempo, foi abandonado porque ele era sempre feito pela própria Superintendência do Orçamento, a FSOR, naquela época, por uma equipe específica, que hoje está ali com a Everine, a Tereza, a Nádia. Já era feito ali. Então, a gente também parou de usar esse teto por pessoal e, posteriormente, paramos de usar também o teto do PI. Porque o PI, há muito tempo, eu não lembro desde que ano, mas há muito tempo ele não é disponibilizado pelas pontas, ele é feito na suporte. Então, a gente passou a usar apenas o teto, não o PI. Então, o nosso controle de teto, na verdade, ficou sendo uma unidade e esse não PI. Então, e o que é... Pode falar, Felipe. Aí, Oswaldo, aí só ficou órgão unidade, né? Mas alguns casos era só o órgão, né? Que nem a saúde e outros faziam essa diferença entre o órgão unidade para algumas situações e só órgão para outras, né? Isso. Quando eu falo órgão unidade, na maioria dos casos, é a unidade 00, né? A gente fala sempre de órgão unidade por causa das indiretas, por causa daquelas que têm execução especial. Mas até mesmo as CREs, que são especiais, o teto era da 1600. Né? E por isso é o hábito de falar o órgão unidade, principalmente por causa das indiretas. E é esse controle que a gente vem fazendo. Como a gente acumula durante a proposta orçamentária o teto. Essa gastação existe na natureza de despesa. Ali tem um atributo, né, um filtro, que diz se aquilo incide no teto ou não. E já há bastante tempo, nos últimos talvez 10 anos, o controle vem sendo somente esse. O órgão, a unidade e as naturezas que incidem no teto. Né? E é esse o controle que a gente faz. Não sei se a FIC agora pensa em colocar como teto a própria suporte, se vai querer mudar alguma coisa em relação a isso. Mas esses são os controles que a gente tinha, né, no sistema orçamento. Entendi. Assim, no CEPI, vocês vão poder direcionar ali os tetos para um órgão específico
ou deixar livre. Então, assim, no CFIC, cada classificador existente no CFIC, vocês poderão trabalhar com ele. A gente deixa uma estrutura classificatória montada, contemplando toda a estrutura ali da LOA, e aí aqueles que vocês queiram imputar um teto, vocês vão descrever, né? Vai ter nessa planilha aí. Mas acho que vai ficar mais fácil da gente identificar isso, fazer esse teste, quando eu receber o arquivo. Beleza? William, a questão é essa, que tem alguns casos que a gente tem que separar entre o órgão geral, né, e a unidade orçamentária. A gente teria como, para determinada situação, fazer um e para determinada outra situação fazer o outro? Assim, o teto, ele nunca vai ser, tipo, para tipo assim, vou delimitar um teto para unidade gestora do Suporgaro, por exemplo. Vou dar um exemplo aleatório. Porque ela não recebe orçamento. Então, o teto ele vai ter que ser delimitado ali para cada um dos órgãos. Se, vamos supor, que eu só tenho determinados órgãos, 5 órgãos que têm controle de teto, então você vai colocar esses 5 órgãos e os demais não vão ter o controle de teto. Isso que o Felipe está falando é o caso daquelas unidades especiais. E, por exemplo, você tem as CREs, né? As CREs você tem, dentro da 16, que é a educação, você tem a administração da secretaria, você pode ter uma outra unidade ali qualquer, e as CREs. Então, você pode ter um teto para cada CRE e um outro teto específico para 16, que contempla apenas a administração do órgão e alguma outra unidade. Tá? Uhum. A princípio, eu não enxergo a funcionalidade não conseguindo fazer isso, não. Ela consegue fazer, a princípio consegue. Aí eu vou receber, quando eu pegar o arquivo, aí eu vou ter uma visão mais clara de como vocês estão, como é que fica esse teto, e eu vou replicar no CFIC. Aí só uma observação. A Ana Fialho tinha comentado comigo sobre ter um teto para o PPA. Só que aí eu falei para ela que, como isso não tinha sido levantado, esse tema nas demandas, isso não existe controle de teto para o PPA. De certa forma, se a gente parar para pensar pela lógica, o controle de teto do PPA já vai ser imputado ali pelo teto da LOA. Né? Então, assim, já está meio que indiretamente já definido, né? Já fica definido uma vez que o PPA vai importar da LOA. O que a gente tinha até conversado lá numa dessas reuniões é ter um cenário, né, do PPA. Cenário PPA ali, que fica salvo agora. Né, a especificar um teto ali, provavelmente, basicamente vai ser esse teto, mas a questão é que a LOA ainda pode mudar até setembro, então pode, né, variar uma coisa ou outra ali. Mas o cenário do PPA, em tese, vai ficar salvo. Não, beleza, porque aí a gente pode colocar, como vai ter o cenário lá do PPA, a gente pensa de uma forma em que lá na meta do PPA, meta física, meta financeira, essa importação leve em consideração um cenário, um determinado cenário. Vou fazer essa observação, ela é importante. Bom, beleza. Assim, eu acho que... A gente utilizou esse teto do PPA por um período, né? E que é sempre no primeiro ano do PPA, quando a gente faz ele, a gente tinha os tetos do PPA, mas depois, daqui a pouco, como a gente fazia 4 orçamentos do PPA, na verdade a gente fazia 4 ruas para montar o PPA, o que acabou acontecendo? Nós mantivemos isso sempre na LOA, mesmo estando fazendo o PPA, mas no arquivo, lá na nossa tabela de unidade, que era mesmo utilizada pela LOA. Então, acho que o que você falou funciona numa boa, sem problema. Tá? Mas pode acontecer
isso que o Felipe falou. Você ter um aumento, por um motivo qualquer, no seu orçamento, nesse mês aí, entre PPA e LOA. Tá? É o prazo de um mês. Só que também tem um outro porém. Quando você faz um PPA, isso está aberto para as contas entrarem com as informações, fazer a sua proposta do PPA. Nos outros anos, ele faz a sua proposta da LOA. Mas no ano do PPA, em qualquer dos dois casos, tanto no ano de PPA ou no ano somente de LOA, quando você termina a proposta das áreas, esse teto deixa de ser usado e é controlado dentro da suporte qualquer alteração desses tetos. Então, esse mês que vai ficar entre o PPA e a LOA, essa modificação não vai ser demonstrada ali no sistema a nível de controle de teto. Tá? Aí o batimento vai ser feito pela fonte que recebeu um aumento de receita qualquer na sua previsão e isso pode ser mudado ali, mas seria somente, hoje em dia, a gente controla isso somente pela fonte, no batimento de receita e despesa. Entendi. Então, só para eu bater aqui meu entendimento, então, se tratando ali do PPA, ele vai olhar ali os cenários, né, que estão sendo trabalhados ali para a LOA, que na verdade é o que vai acontecer. Lá na proposta da LOA, o usuário vai fazer a importação de mais de um cenário, supondo, ali sendo que um cenário desse vai ser para a LOA e um cenário pode ser ali para o PPA, que pode ser valores diferentes. Então, a importação a importação lá no PPA, ele tem que levar em consideração um cenário, certo? Eu vou escolher o cenário PPA, que pode estar num valor diferente do cenário LOA. Pode acontecer ou não. Ou a importação no PPA sempre vai ser o valor em determinada instância, claro, em determinada fase, sempre vai ser o valor da proposta da LOA. Sempre vai ser. Por quê? Porque a gente, na verdade, no CTA, a gente faz 4 LOAs, né? A gente faria, por exemplo, agora, seria 26, 27, 28 e 29. Normalmente, quando você faz uma LOA, você faz o exercício mais 2. No ano do PPA, a gente fazia o exercício mais 3, todo o PPA. E dali, dessa informação da LOA, que é mais detalhada, já que o PPA ele é apresentado mais por programa, não tem não é apresentado daquela forma tão detalhada quanto o LOA, a gente conseguia extrair dali toda a informação que a gente queria para emitir os demonstrativos. Tá. Não. Então essa questão do cenário, ela não precisa ser levada em consideração lá no PPA, porque se ele tem que importar, o PPA ele vai ter que importar a informação da LOA, então o mesmo cenário que vai gerar informação para a LOA, ele vai gerar informação ali para o PPA. A gente sabe que em fases posteriores a gente pode ter aí uma alteração nos valores da LOA, beleza. Mas a importação sempre vai ser a importação referente ao cenário que será gerado para a LOA, em determinada fase. Sim. Fechou. Então não preciso mexer em nada lá para cortar lá no PPA, não. Uma pergunta para o Felipe. Felipe, esse ano a gente vai abrir PI para as áreas ou vai continuar sendo feito pela Supor? Em princípio vai ser feito por planilha e a gente vai importar na funcionalidade depois. Entendi. Então, na verdade, o PI só aparece no momento que a gente chama de elaboração, depois que a proposta para as áreas está fechada. Enquanto ela está aberta para as áreas, como proposta, você não tem PI, você só tem o não PI, porque o pessoal está sendo feito
um determinado setor da suporte, e o PI vai receber essa informação e vai gerar uma carga para o sistema. Em princípio é isso. Entendi. Do mesmo jeito que a gente tem feito normalmente. Beleza. Bem, a respeito do teto, então, era esse assunto que a gente estava vendo, né? Então, a gente finaliza aqui o raciocínio do teto quando é o arquivo, para fazer uma simulaçãozinha aqui no CATIC. Eu queria só aproveitar aqui para tirar umas dúvidas com vocês de algumas demandas aqui da LOA. São poucas, são dúvidas bem pontuais. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, Felipe, no caso da receita, nós tínhamos falado aqui de 3 funcionalidades, uma para receita... Não, desculpa. Eu não esqueço que eu ia falar isso. Tá, mas já que eu estou na receita, o que eu vou perguntar aqui na receita? Esse campo aqui de situação, a gente tem essa funcionalidade de planejamento de projeção, onde vai ser cadastrado um tipo de projeção, proposta LOA, relacionada a um escopo de projeção, que é a projeção aqui para tributária, vinculada à saúde, pessoal, né, os projetistas. Aí nós vamos ter essa informação aqui, a situação. Eu queria ver se vocês concordam. O Rodrigo até propôs aqui uma forma para deixar livre para que vocês façam essa seleção, ou seja, esses status que seriam apresentados nesse campo, situação, seriam um status que seria selecionado manualmente por vocês. Então, quando for criada uma nova projeção de receita, todos eles, aqui nessa aba aqui, escopo de projeção, todos eles já vão nascer com um status aberto. Seria um status automático. Todo mundo nasce aqui com uma situação aberta. E aí vocês poderiam alterar esse status para em andamento. O alterar o status para em andamento vai fazer com que os cenários gerados, eles possam ser tramitados, possam ser utilizados. Então, essa daqui que eu posso ter a projeção, pode ser gerada um cenário para ela. Então, o que vai acontecer? O usuário vai importar ali a projeção ali da receita para a LOA, por exemplo. Importou, ele está ali na primeira fase, fez a importação. Dali, ele pode gerar cenários. Aí, esse momento em que ele puder gerar os cenários, ele seria autorizado, digamos assim, quando vocês selecionassem o status em andamento. Então, ele já fez a importação, e agora ele quer trabalhar no cenário, gerar vários cenários dentro da funcionalidade. Então, seria o status em andamento. Vocês selecionariam isso manualmente. Quando vocês quiserem, quando for concluído quando for concluído o fluxo, vocês selecionariam em concluído, impediria um novo cenário, ou seja, se ele for lá e tentar gerar, mesmo que esteja dentro do prazo, mas vocês foram lá e marcar, ó, isso aqui está concluído. Então, o usuário já importou, já gerou cenários que estava lá em andamento, e aí ele tramitou isso para a segunda fase. Tá? Ele ainda está dentro do prazo dele, mas ele já tramitou isso para a segunda fase. Aí na segunda fase, para evitar, porque o prazo dele ainda está aberto, para evitar que ele vá lá, gere um novo cenário, vocês vão colocar isso como concluído, ou seja, a captação dessa projeção ela foi concluída. Agora você está trabalhando com esse cenário, agora na segunda fase do fluxo de proposta aqui da LOA. Você entende que dessa forma que
atenderia vocês, deixando ele manual, que aí ficaria melhor para vocês? Ou deixaria isso como uma situação automática? Pela experiência do Rodrigo, ele achou melhor deixar isso manual, porque isso fica no controle de vocês. Eu também acho que inicialmente pode ficar manual mesmo. E aí essa descrição onde o status em andamento permite que o cenário seja gerado, e quando o concluído impede que um novo cenário seja gerado, vocês estão de acordo? Ou você acha... Ah, então beleza. Só uma pergunta, William. Você colocando um cenário como concluído, você tem como reverter essa situação? Tem, né? Tem, a gente deixaria isso aberto para que vocês alterem a qualquer momento, né? Está lá como concluído. Mas aí você devolveu lá para o projetista lá para ele fazer algum tipo de correção. Aí você volta o status para em andamento e volta a ter a possibilidade de ele gerar novos cenários. Perfeito. Porque essas coisas às vezes acontecem, né? Sim, Perfeito. sim. Tá, então beleza. Então a gente vai ter essa regrinha, ele só vai conseguir gerar cenário se o status estiver em andamento. Ele pode até importar, mas gerar os cenários ele só vai conseguir quando estiver em andamento. Tá, e se vocês entenderem que isso pode atrapalhar o fluxo de vocês, na hora que vocês estiverem lendo a especificação direitinho, ainda tem tempo de vocês estudarem isso melhor, se for o caso. Então, beleza, a gente vai seguir aqui dessa forma. Aí, William, só uma pergunta. Lá não aberto, a situação você falou que eles poderiam importar. Mas o que seria esse importar? A gente vai ter a funcionalidade dos cenários, onde o usuário vai importar a sua planilha com a sua projeção. Então, ele vai confeccionar lá a planilha. Vamos colocar lá, unidade orçamentária X, a natureza de receita tal. Ele vai fazer as informações lá, colocar direitinho qual é a fonte, fez a planilha toda dele lá. Aí ele vai imputar isso dentro do sistema. Então, ele vai dar a carga dessa projeção, que é a importação. As projeções, os cenários de receita, eles só poderão ser importados no sistema. Eles não poderão ser inseridos, até mesmo inserido, ele daria muito mais trabalho para vocês. Né? Imagina ter que inserir manualmente 100 linhas. Levaria muito tempo do que em relação a preencher isso numa planilha, né? E também para uma questão também do próprio sistema, a gente não vai ter esse botão de inserir, justamente pelo fato de poder ter mais de um usuário, às vezes, se tiver algum usuário trabalhando na mesma informação, no inserir ele não consegue reconhecer isso, pode duplicar a informação. Já no importar, não. Ele vai sobrescrever quando você estiver trabalhando com um escopo tributário, um tipo, na verdade, de proposta de LOA com um escopo tributário. Aí ele importa a planilha dele. A partir dessa importação é que ele vai conseguir gerar os cenários. Ou seja, importei a planilha. Vou gerar o primeiro cenário com ela como ela está. Aí eu vou lá e eu quero gerar um outro cenário. Eu tenho que importar, ou eu importo outro, que vai sobrescrever aquilo que ele tinha feito, mas o primeiro cenário está mantido. E aí ele gera um segundo cenário. Ou ele entra dentro da própria funcionalidade e edita, altera um item específico, uma natureza em específico, ele vai lá, altera o seu valor, altera a fonte, vamos supor que possa ser um caso desse. Aí ele vai fazer isso via alteração, para poder gerar um novo cenário. Então, em aberto, ele é o momento que ele faz a importação do arquivo. O em andamento vai ser a possibilidade dele já gerar os cenários. Aí é o seguinte, se vocês entenderem, William, eu acho que talvez isso possa atrapalhar o fluxo, porque assim, o usuário vai importar, só que ele só vai gerar o cenário se vocês virem aqui dentro e alterar para em andamento. Ou a gente faz o seguinte, o em aberto em andamento não tem regra nenhuma, vai ser apenas uma situação que vocês vão selecionar. E em ambas as situações,
a geração do cenário ficaria liberada. Qual que vocês entendem que seria melhor? Eu tinha imaginado, ou pelo menos estava imaginando, né, que essa importação inicial seria feita pela gente aqui, né, carregando todas as naturezas de receita que eles podem preencher, e eles criariam, né, em andamento. A partir do momento que a gente seleciona em andamento, é que o pessoal da ponta possa preencher, né, possa gerar os cenários, que aí sim eles vão completar com os valores que eles têm lá de projeção. Eu não sei, mas no caso, no em andamento, eles podem gerar uma planilha colocando uma nova projeção também, né? Sim, sim. Então. Eu acho, então, que, de repente, não é bom deixar essa regra do aberto em andamento, né? Porque, tipo, tá no em aberto, você não gera cenário, você tem que colocar em andamento. Isso. Você acha que deixa? Não, só em andamento gerar cenários. Só em andamento gera cenário. Beleza. Então, a gente mantém a regra aqui. Aí essa questão de quem vai ser o primeiro, primeiro o órgão central importa, depois é o projetista, enfim, isso aí a gente constrói dentro do workflow. Então, mas aí deixa eu fazer uma nova pergunta. Na situação em aberto, por exemplo, pode ser configurado só para o nível central aqui mexer, e a partir do em andamento é que o resto do perfil, né, dos perfis possam utilizar o sistema, imputar alguma coisa no sistema. Teria que dar uma olhada. Vou dar uma pensada nisso daqui. Porque a princípio ele não faria essa limitação para um órgão central. Porque, o William, isso que o Felipe citou é em função de que, hoje em dia, né, a receita, né, o planejamento da receita é feito pela Supor, e só é aberto para as áreas, depois que esse planejamento é feito, ele só é aberto para as indiretas. Tá? As secretarias não têm acesso, porque a receita é única, é o tesouro. Então, todas as secretarias estão ali, você não abre isso para que as secretarias mexam, você abre apenas para as indiretas, que mexem na sua receita própria. Mas nesse caso, Oswaldo, aí esses projetistas eles vão poder mexer dentro do sistema mesmo. Cada projetista aí, que nem a tributária, ela vai poder mexer. É diferente do que era antes, né? Agora, só que a questão é que inicialmente é a gente que vai gerar os dados e eles vão preencher basicamente cada situação que for criada aí de escopo de projeção é que vai preencher a sua. Tá, eu vou ver direitinho, então, se a gente consegue fazer uma limitação dessa. Eu não sei se daria, mas eu vou ver se com o Rodrigo. Uma outra coisa, então, aqui na receita, sempre quem dá o primeiro input é o órgão central, né, Felipe? Na receita, sempre quem dá o primeiro input é o órgão central, sim. Vocês considerariam isso? Vamos pensar que a gente já está um pouco meio que construindo ali o workflow. E o workflow ele é justamente para a gente delimitar ali o que vai aparecer na tela das fases. Né? Qual a fase? Tipo lá na solicitação de alteração orçamentária. Tem fase X, quer ver? Só para... Por exemplo, o usuário fez aqui o input dessa solicitação, então
a fase dele agora atual é o crédito solicitado. A próxima fase é ele mandar para a autoridade competente. Então, dentro do fluxo para captação da receita, a gente vai ter primeiro a fase, a atividade atual, que seria, vamos colocar aqui um nome genérico aqui, seria input de informações do órgão central, e a próxima fase seria enviar para o projetista. Seria isso? Ou você já entende que não, essa já é uma primeira fase de forma, tipo assim, eu venho, dou o input da informação no CIAFI, que eu tenho um perfil para tal, e ele vai entrar como primeira fase mesmo. E aí, internamente, eu comunico isso para o usuário, lá para o projetista, ou a partir do momento em que ele já viu, ele já conseguiria ter o acesso e alterar. Ou não, tipo assim, não, ele só pode alterar essa informação quando eu estiver na segunda fase, ou ele só pode alterar essa informação que, no caso, a gente pode pegar esse status, só pode alterar a informação quando estiver em andamento. Só pode importar, alterar e gerar cenário quando estiver em andamento. Como é que você entende que seria a melhor forma? Vinculado a uma fase do workflow, ou seja, teríamos aqui uma fase órgão central, uma outra fase próxima, fase 2, enviar aqui para o projetista. Ou seria fase 1, captação, estou dando nomes aleatórios, tá? Captação de projeção, que o perfil, que o órgão central vai ter o mesmo perfil lá do projetista, o projetista vai ter esse perfil captação da projeção, só que ele só vai conseguir alterar essa informação quando a situação dessa projeção pelo escopo dele seja em andamento. Você entende que seria melhor para vocês? Aí, William, vou ter que dar uma pensada, vou ter que dar uma consultada aqui com o pessoal para te passar isso aí. Agora, como a gente faz hoje, né? Hoje em dia a gente dá um input inicial, nossas cargas das naturezas de receitas, e só no segundo momento, né, que esse projetista preenche as informações com a projeção dele. Mas aí eu vejo com o pessoal, porque isso pode ser mudado também, né? Uma situação pode ser alterada e pode ficar aberta, e eles, tendo perfil e só selecionar as naturezas que eles têm acesso, pode ser uma mudança aí, mas eu vou levar esse pessoal e te mando no chat lá uma... Tá. Deixa eu printar essa telinha aqui. Uhum. Apesar de que você vai mandar o Excel, né? Tem essa tela, esse Excel? Tem. Eu consigo mandar para você, depois da Beleza. reunião já mando para você. Aí eu já converso com eles e te informo. Tá, que essa resposta é importante, porque é o seguinte, aqui a gente tem sempre amarrado a primeira fase do workflow. Então, ou seja, a captação, o período de captação, onde eu posso fazer o input de uma nova projeção, ele tem que ele tem que acontecer dentro desse período. Então, dentro desse período, aqui eu coloquei como regra interna para ser na primeira fase do workflow. Por isso que eu perguntei, primeira fase, quem vai ser o usuário da primeira fase? Porque se a gente vai ter uma segunda fase, ou seja, a primeira fase é do órgão central, a segunda fase é do projetista. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que solicitar com que a gente incluir, de repente, um campo aqui, ou aqui na identificação, para definir em qual instância do workflow essa projeção ela vai ter seu período de captação sendo contado. De repente até seria melhor, né? Porque aí a gente manteria a primeira fase órgão central, segunda fase seria projetista, e aí eu estou falando, esse caso aqui em específico, a proposta da LOA, ela vai ser na fase, aí teria um campozinho aqui chamado fase,
Deixa eu copiar. E aí a gente colocaria aqui, né? Pronto. Seria fase projetista. Ou seja, essa data de captação, ela vai ser validada somente quando estiver dentro da segunda fase. Então, vocês vão poder trabalhar, fazer o input do órgão central fora dessa data, entendeu? Ou seja, porque essa data aqui é o que vai delimitar o input da informação no sistema. Antes disso, ninguém consegue importar nada para esse tipo de projeção com esse escopo. Depois dessa data, também ninguém consegue nem importar, nem alterar, e nem gerar cenário. Tá? Gerar cenário é uma confirmação que eu vou pegar para vocês ainda. Mas, dessa forma, eu entendo que seria possível, né, vocês fazerem essa importação antes, o início da captação pelos projetistas, vai ser aqui a partir do dia 1º, mas eu, o órgão central, já tenho isso pronto. Então, não precisa esperar até o dia 1º, eu já quero importar logo isso no dia anterior. E aí, a partir dessa fase, é que começa a contar. De repente seja melhor, porque aí você pode ter uma outra situação, vamos pegar aqui, uma situação em que o tipo de projeção não tem a ver com a Lua. Então, vamos pegar um tipo de projeção da RGEL. Só que quem faz, vamos supor que quem faça não é a primeira fase disso, não é o órgão central quem faz. A primeira fase já é ali o usuário ali da ponta. Aí você vai conseguir falar o seguinte: aqui não é aqui não é o projetista que vai contar. Aqui vai ser a primeira fase. A gente tem que criar um nome genérico, inclusive, para isso, tá? Dessas fases aí que atenda a todas as situações. Então, uma primeira fase aqui. Dá uma pensadinha nisso aí com calma. E aí, se for o caso, a gente pode ter um novo bate-papo, 30 minutinhos aí, para a gente deixar isso aqui bem alinhado. Tá? Porque isso vai ser muito importante, porque depois da gente implementar isso, aí, não era na primeira fase, mas aí o negócio só conta na primeira fase. Aí, obrigatoriamente, vocês vão ter que mudar o fluxo. Mas duas perguntas. A primeira é, a data validadora aí é o fim previsto, só ele, ou a data limite ele tem uma validação também? Não, a validação ela vai ser na data início e na data limite. Tá. Data limite. Tá? Porque aqui ela está mais como uma data mais informativa, né? Os gerenciais de vocês. E aqui seria realmente a data limite que não pode fazer depois dessa data. Tá bom. Aí outra pergunta, uma vez que você selecione concluído, o nível central ele pode consolidar esses dados e fazer alterações nos cenários, ou gerar um novo cenário consolidado e fazer gerar um novo número, né, para a Lua? Ou ele tem que ser antes do concluído para ele fazer isso? O que, quando você der como concluída, quem estiver nessa fase, aí talvez, ou a fase que vai ficar selecionável, ou a primeira fase já como fixa dentro do banco de dados, quando você der como concluído, quem estiver nessa primeira fase não conseguiria gerar um novo cenário. Mas aí você pode falar para mim o seguinte: não, o concluído, ele só tem que impedir que eu importe e altere um novo cenário. Mas aqui não tem como, não, porque aí a gente vai estar trabalhando nos cenários lá. Porque para você gerar um novo cenário, você tem que importar um novo ou alterar algum item, né? Para gerar um novo cenário. Você vai importar na posição X. Gerou o cenário. O sistema gravou a informação. Aí você quer gerar um novo cenário. Você tem que ir lá naquela importação, ou importar novamente com novos dados que ele vai sobrescrever, ou alterar a informação diretamente na tela. Você gera um novo cenário, ele salva aquelas informações no sistema. Então, aqui o concluído, ele impediria que isso fizesse.
tá? Aí, tipo, na fase que está sendo feita esse cenário, ele não poderia gerar novos cenários, porque essa fase já finalizou. Ele Qual tem que seria a gerar cenário, próxima? ele já gerou. Mas a próxima fase, se voltar para o órgão central, por exemplo, a próxima fase, aí já não. A próxima fase, você poderia fazer novas importações e gerar novos cenários. Você sempre não pense que vocês sempre irão trabalhar com fases. Então, primeira fase, quem são os usuários da primeira fase? Quem são os usuários da segunda fase? Primeira fase, qual a finalidade dela? Captar informação e gerar o primeiro cenário. Quando ela gerou vários cenários, ela tem que escolher um desses cenários e mandar para a segunda fase. Aí, morreu a primeira fase, pronto. Na segunda fase... Aí, peraí. Aí, morreu a primeira fase, ele deu aqui concluído. Aí morreu a primeira fase. Isso. Beleza. Aí você vem dar como concluído. Finalizou, recebi já o cenário que ele escolheu, então agora ele não pode mais gerar cenários nenhum. Porque ele já me mandou um. Então ele não pode gerar um novo, porque a fase dele já passou, ele já gerou cenários, já escolheu e me mandou. Uhum. Entendeu? Aí qualquer coisinha também, se você achar pertinente que a gente tenha em um momento com outras pessoas pontuais um pouco melhor, a gente pode marcar isso. Aí você me fala aí se você quer só discutir internamente, passa a decisão, ou se é melhor a gente falar isso junto, para não ficar nada entre linhas aí. Beleza. Eu vou ver com eles aqui, então. Tá, Vou ver com eles. Mas aí, no caso, você está considerando essa a primeira fase, né? Não teria nenhuma fase anterior a essa. Isso, não teria nenhuma fase anterior, porque assim, a informação, quando ela é importada no CIAFIC, ela já cai automaticamente na primeira fase. Por isso, dessa definição, quem vai ser a primeira fase? É justamente porque ele já cai nessa primeira fase quando importa. Então, importou, já caiu na primeira fase. Aí, o usuário o projetista, ele estará nessa mesma fase, onde ele vai estar apto a alterar, gerar cenário somente quando eu colocar em andamento, ou seja, está em aberto, eu importei. Ainda está na primeira fase. Agora eu quero que o projetista lá, que já tem a visão dessa importação que eu fiz, agora ele pode trabalhar nessas informações a partir do momento que eu coloco em andamento. Ainda se mantendo na primeira fase. Então, essa é uma possibilidade. Ou a gente segrega as fases realmente dentro do CIAFIC. Primeira fase, somente eu, órgão central, posso importar informações. Ninguém vai conseguir importar informação nenhuma. Mas, segunda fase, eu, órgão central, fui lá, vai ter que gerar um cenário, tá? Mesmo que seja somente gerou um cenário e mandou para a segunda fase, projetista. Aí o projetista, ele vai ter acesso a fazer as suas importações e gerar seus cenários, que também pode deixar ainda a regra amarrada do mesmo jeito. Mesmo que esteja na fase dele, ele só vai conseguir fazer isso quando eu alterar o status para em andamento. Entendeu? Então, a gente tem essas possibilidades. Mantém uma fase ou segrega em duas fases. Beleza, vou ver com o pessoal aqui. Aí é o seguinte, lá nos cenários, a gente vai ter aqui, vocês solicitaram aqui, validar se o projetista informou todas as naturezas de receitas vinculadas ao seu perfil. Ou seja, eu vou ter lá o meu perfil, meu escopo, onde o tributário vai ter N naturezas de receita, e aí quando o usuário vale, ele vai, independente se o usuário é órgão central ou projetista, tá? O usuário que tiver
imputando informações referente a esse escopo, o cenário vai fazer uma validação se não ficou alguma natureza de receita sem ser informada. Aí a pergunta é, essa mensagem é para ser somente um alerta ou é para ser um impeditivo de salvar aquele registro? Estou importando a projeção da receita LOA agora. E aí eu estou importando o do escopo tributário. Só que eu esqueci de colocar lá na minha planilha, eu esqueci de colocar natureza X, natureza do IPVA. Quando eu tentar importar e clicar em salvar, ele não vai deixar salvar nada. Ele vai impedir, porque vai dar uma mensagem, porque a natureza X não foi informada. Ou isso seria somente uma mensagem de alerta, ou seja, ele vai deixar seguir, gerar cenário, enfim, finalizar todo o fluxo da LOA sem uma determinada natureza informada valor para ela. Sem informar valor. Então, ele pode escolher, no caso dele ter escolhido uma natureza e não ter preenchido nada para ela, é isso? Isso, aí ele nem informou lá na planilha. Ela nem informou. Ou colocar como valor zero também vale, tá? Porque o sistema não aceita valor zero, tá? Não aceita o valor zero. O sistema não aceita valor zero, não, tem que ter valor. Aí, assim, ele não informou a natureza, o que, na lógica, daria o mesmo sentido do valor zero. Justamente por isso que o valor zero não é aceito no sistema. Ele não tem o que registrar. Então, é para impedir se ele não informar essa natureza, ou é só para alertar, dar uma mensagem? Boa pergunta. Não, vou ver com eles aqui, mas eu acho que isso aí vai ser somente alerta, porque tem naturezas que, em tese, não vão ser preenchidas mesmo. E Tá se lá na for, possibilidade de ser preenchida, mas, sei lá, não tem previsão de receita num ano determinado. Entendi. Mas aí você me confirma isso direitinho, eu vou deixar aqui destacado de vermelho, tá? Isso é importante porque, se a gente está falando em impedir, ele não vai deixar de jeito nenhum ninguém registrar uma projeção de receita como um todo naquele arquivo que você está importando, se tiver faltando alguma natureza de receita que foi configurada lá na projeção. Esse tipo de impedimento, por exemplo, ela vai acontecer nas metas físicas da LOA, que nem eu perguntei para a Ana, todos os produtos vinculados a uma ação que está sendo trabalhada na LOA, ela tem que ter meta física? Ela falou que sim. Depois eu vou até confirmar isso direitinho com ela. Então, assim, se eu tenho 10 produtos numa ação, aí na proposta da LOA eu coloquei 9 na meta física, ele não vai deixar, porque eu tenho que preencher com 10, porque o cadastro tem 10 ativos. É isso mesmo. A lógica é É isso essa. mesmo. A Ana falou exatamente o que a gente Falou costuma. certinho, né, João? Então tá Falou ótimo. certinho. Tem que Perfeito. ter a quantidade lá física informada. Se ela não é para ter quantidade, esse produto tem que estar inativo, né? Exatamente. Beleza. Exatamente. Diferente da receita, porque é o caso que o Felipe falou. Tem coisas que você acha que vai ter já uma previsão de receita, mas acontece de você não ter, só vai ter a posteriori. Então, você colocar isso só como alerta, eu acho muito mais lógico. Já na quantidade física é diferente. Entendi. Beleza. Outra coisa. Inserir validação para não gerar cenário ou tramitar com diferença de receita intra. Essa aqui, só para eu entender, é quando a minha receita intra ela não está equilibrada com a despesa, certo? Nesse caso vai aparecer já na fase da despesa, porque primeiro a gente gera a receita, que tem o teto, aí nesse teto, né, eles vão preencher lá a parte da despesa,
Mas por algum acaso, né, nessas movimentações internas que, pô, mexe aqui, um PT aqui, um PT ali, uma natureza ali, tira um valor daqui para lá, pode acabar acontecendo de ter alguma alteração na despesa na parte da intra, né? Às vezes a gente tá batendo certinho, mas na hora desses ajustes que às vezes pedem para fazer, corta aqui, corta ali, acaba tirando da intra. Você tendo alerta lá que, não, tá dando diferença, o cara vai perceber, pô, tirei de um lugar que não podia. Entendi. Então, realmente o correto é isso aqui, está na despesa. Atualmente, essa despesa intra, ela não fica nem disponível para alteração para o camarada da ponta, né? Se isso precisar ser mudado, como o Felipe falou, por uma situação qualquer, isso é feito pela F só no momento em que a proposta está fechada e vira elaboração. Isso. Mas é exatamente no caso desses aqui do órgão central mesmo, porque às vezes a gente internamente acaba mexendo, né? Apesar da fase da ponta já ter passado, mas mexe-se depois, porque pedem para cortar dali, não sei o quê, bababá, e acaba desequilibrando. Aí, tendo esse aviso, a pessoa percebe e corrige. Exatamente. Beleza. Tá bom. Isso aqui eu vou deixar essa observação lá nos cenários da despesa. Vou tirar ela daqui da receita e colocar lá no cenário da despesa. Tá, então aí eu mando esse arquivo. Aqui eu acho que é um caso pontual. Aqui na despesa eu acho que era só... Deixa eu ver aqui. Classificação da despesa. Não, aqui era só uma observação. A gente vai ter uma única funcionalidade para fazer o cadastro das classificações de despesa, que a gente tinha desenhado 3 de forma segregada, mas a gente vai ter uma única funcionalidade, onde o usuário, a gente vai cadastrar os tipos de classificação de despesa no via banco de dados. Esses tipos são esses daqui. E aí vai ter uma tela onde você vai cadastrar a classificação da despesa. Então, o código 131, pessoal fora do grupo 1 vai selecionar tipo de classificação de despesa. Oi, Felipe. Aí, William, antes de entrar na despesa aí, me ocorreu uma dúvida, o seguinte. Vamos supor que encerrou aquela fase lá da primeira fase da receita, está na segunda fase, a gente está gerando alguns cenários para a receita, mas na hora de importar o dado, né, que você colocou na planilha, você importar o dado, você tem que importar o dado com todas as naturezas que vão fazer parte, ou você pode importar o dado, né, já tem, por exemplo, tem importado no cenário todos os dados, mas você quis mudar, né, o percentual lá, 10 naturezas ali que você quer ajustar, aí você, quando importar, pode importar uma planilha só com essas 10 naturezas que sobrescreve, eu teria que importar tudo novamente. Eu posso colocar essa observação, Felipe, eu vou consultar com ele, com o desenvolvedor aqui, se tem um padrão no sistema em relação a isso, mas eu vou tentar ver com eles lá para deixar de forma com que ele sobrescreva aquilo que vai ser importado, mas não exclua aquilo que já possui. Eu vou ver se é possível dessa forma. A princípio, por exemplo, quando a gente faz a carga, claro que isso pode variar de funcionalidade, então talvez seja possível implementar dessa forma. Mas, por exemplo, quando a gente faz a carga para uma funcionalidade chamada importar planejamento, que é o que a gente fez agora em 25 para importar a LOA, receita e despesa, quando eu importo, ele apaga tudo e faz uma nova inserção com os dados da planilha. Apaga tudo, apaga tudo e faz uma nova inserção, né? Não sobrescreve. Isso. Aí, assim, eu vou pedir para eles, que a preferência de vocês é que faça uma sobrescreva. Não, foi só um questionamento, só. Aí, não sei, talvez seja mais seguro fazer para tudo mesmo, que você gerando um novo cenário, né? Você, por mais que altere uma ou outra, tem que fazer todo novamente, eu acho que a chance de ficar lixo ali é menor. Né? Aí, o que você acha aí, Oswaldo?
Eu concordo com você. A gente tem por hábito, né, fazer sempre isso. Vamos salvar alguma coisa, salva tudo. A posição agora é essa. Aquela passou. Porque ficar trazendo só aquilo que foi alterado pode passar alguma coisa batida ou ficar algum lixo lá, como você falou. Ah, beleza. Eu vou colocar aqui, ó, na importação da projeção. A importação da projeção, todos os lançamentos daquela projeção em sua fase serão excluídos. Por que que eu coloquei em sua fase? Primeira fase, eu vou ter lá uma importação, gerou cenário, fica estático. Aí importei de novo, gerou cenário, fica estático. Aí tramitei um. Quando eu importar na segunda fase, tudo que está na primeira não pode ser alterado. Porque já ficou ali como congelado. Tudo que foi trabalhado na primeira fase. Um histórico do que já aconteceu, né? O passo a passo. Isso, exatamente. Aqui eu vou excluir essa linha aqui, mas só para dar esse retorno. Que o João tinha colocado para a gente, para possibilidade de fazer, por exemplo, PPA LOA de 2026, acessando no CAFIC o exercício de 2025. Isso ele falou que é fora de cogitação, tá? Não tem possibilidade de implementar isso. Então, para fazer a LOA de 2026, para fazer o PPA de 2026, vocês terão que acessar o exercício de 2026, tá? Ah, sim, claro, claro. Só para que o João tinha colocado isso, eu fiquei de confirmar com o Rodrigo. Eu vou tirar daqui só para não confundir vocês. Tá, então acho que aqui eu já tirei as dúvidas necessárias, você vai só me dar um retornozinho em relação a essa questão aqui da fase, como é que vai ser, para a gente saber qual a melhor forma de implementar isso. E aqui na projeção para as despesas, primeira coisa a gente vai ter a funcionalidade, a gente cadastra então as classificações compatíveis da despesa. Esse único cadastro vai ser informado o código, a descrição, como um exemplo aqui, código 31, pessoal fora do grupo. Você vai selecionar lá um dos tipos de classificação. Esses tipos de classificação, eles serão cadastrados no banco de dados, ou seja, não terá uma funcionalidade para se cadastrar um novo tipo de classificação. Se vocês entenderem que dessa forma não atende, vocês me falam, tá? Porque aqui é o seguinte, pelo que eu entendi do João, os tipos de classificações, eles são fixos esses aqui. CTR do décimo, né, DEM, saúde, PS, resultado PEIGA. Então, queria confirmar com vocês. Esses tipos aqui, eles realmente são fixos ou é muito, muito, muito raro aparecer um novo ou tipo, não, esse é o que a gente trabalha e a gente não pretende mexer. Esses tipos. Bom, esses filtros aí, esses especificamente, desde que o mesmo orçamento, desde que eles foram criados no orçamento, nunca se modificaram, sempre existiram. Nunca foi excluído. Pode até aparecer um novo em determinado momento, como foi na época da Olimpíada. A gente tinha um filtro para a Olimpíada. Na época da Covid, teve lá um filtro para a Covid, que depois esses filtros foram abandonados, mas esses aí estão sempre marcados. Inclusive, tem um outro filtro Tem outro? que é constante no nosso sistema, que é o repasse lá para pessoal, que a gente tinha como automático ou o discricionário. Isso estava para acabar, para ser tudo repasse automático, mas a CGM, pelo menos até enquanto a gente executou o orçamento, não tinha conseguido fechar isso para que tudo fosse automático. Então ele existe. Não sei se ainda continua assim, no CIAFIC, como ficou. É a questão do repasse para pessoal. Tá, vocês querem confirmar isso direitinho?
Ou já posso colocar aqui como um filtro, já deixar esse filtro já existente no circuito. Mesmo que Não, eu não. acho que você poderia fazer uma consulta lá para a Tereza, para Nádia, para a Eveline, uma delas vai saber dizer prontamente isso. Mas, William, esses filtros estão pretendendo se colocar onde eles? Esses filtros eles seriam utilizados aqui. Nós teríamos os tipos, que até então ficaria cadastrado no banco de dados. Por isso que seria, não pode faltar o filtro Isso para a gente cadastrar. seria um cadastro, então. Os tipos de filtro, não. Aí, o tipo de filtro, ele seria um cadastro diretamente no banco de dados, ou seja, o usuário não consegue alterar a descrição dele, não consegue inserir um novo, inativar, nem nada. Eles vão estar lá como filtros fixos, valores fixos. Ou, se vocês entenderem melhor, pode ter uma tela, uma nova funcionalidade somente para cadastrar elas. Código de descrição. Mesmo que esse código não seja gerado, às vezes, em relatórios, mas só para enumerar eles, para ter uma identificação. E aí ficaria livre essa inclusão, alteração, inativação desses filtros. Eles estariam vinculados a quê? É o PT Fonte Aí, ND? isso, eles estariam vinculados, aí a ideia seria o seguinte, esses filtros vai ser uma única funcionalidade onde eu vou primeiro digitar qual é a classificação, pessoal fora do grupo, e vou selecionar qual é o filtro. O código 131, pessoal fora do grupo 1, o filtro dele é GAN. Beleza. Fiz essa primeira identificação. Aí eu vou ter uma aba para vincular vincular o filtro a um grupo de acesso. Aqui está específico para o GAN, mas eu acho que seria interessante a gente deixar isso livre, tá? Porque se lá no futuro surgir uma necessidade pontual, você tem a possibilidade de vincular para um filtro da saúde um grupo de acesso também. E aqui teria uma outra aba classificações. Aí sim, nessa aba classificação, não teria isso. Vou tirar aqui. Esses filtros eles estão vinculados ao grupo de usuário? Eles serão vinculados ao grupo de usuário. Poderão ser vinculados. Eles poderão. Porque vocês podem utilizar só o GAN. Ele ficaria livre. Ele vai trazer o filtro que tiver. Eu tenho um GAN, saúde, etc. Aí eu posso criar aqui para uma determinada classificação, eu posso fazer essa vinculação com o grupo de usuário. Então, por exemplo, eu acho que se eu colocar numa telinha aqui, fica até melhor. Vou colocar aqui na mesma tela. Aba. Aí, ou seja, nessa funcionalidade, todos os PTs fonte NDs vão estar listados nela e a gente vai marcando esses filtrinhos que poderão ser utilizados para cadastro de grupo de usuário na hora de fazer a LU e ele selecionar o PT dele. É isso o valor? Isso, aqui você selecionaria aqui qual é o filtro que vai estar vinculado a um grupo de usuário, e aqui embaixo, nessa outra aba, você iria informar quais são as classificações, né, da despesa da natureza, fonte, aqui a classificação aqui do cadastro do PT, você faz essa classe e identifica aqui. Quais são as classificações para o código? Vamos até supor aqui, deixa eu tirar esses outros para facilitar o entendimento. Estou trabalhando com esse. Inseri aqui o código 131, coloquei a descrição, selecionei aqui o tipo de classificação, que é o GAN. Aí eu vou ter aqui essa aba. Deixa eu colocar isso em cinza. Aí a gente vai ter aqui essa aba. E
essa aba. Então, primeiro, estou cadastrando uma classificação de despesa. Essa classificação tem um código 131, o tipo dela é GAN. Na aba vinculação de grupos de usuário, eu vou selecionar o grupo de usuário que eu quero vincular a essa classificação de despesa, que pode ser mais de um grupo, supondo, vai ser o orçamento setorial mais algum outro grupo. E aí, nessa aba, eu vou informar quais serão as classificações que este filtro vai fazer a sua delimitação, que é justamente para delimitar lá o perfil na hora de ele fazer a proposta. Então, o usuário que tiver selecionado, que estiver lá trabalhando com um GAN 131, com a classificação 131, ele só vai poder informar as classificações que estarão inseridas aqui, serão identificadas aqui dentro. E aí, para isso atingir o usuário, a gente vincula ao perfil, ou seja, todo mundo que tenha o perfil orçamento setorial, ele terá acesso a essa classificação 3.1, que é o do tipo GAN, para essas classificações aqui. Entendeu? Entendi. Você acha que dessa forma que atenderia? Eu acho que atenderia. O meu medo, dessa forma atenderia. O meu medo é, como tem vários tipos de filtro, né? Você pode, para o mesmo PT fonte ND, ter o mesmo filtro. E no caso, né, seria, mas para cada usuário ele só vai poder ter um tipo, tá relacionado a um tipo de classificação da despesa. Ele teria aquilo que seria informado aqui. Então, você pode cadastrar aqui, ó, o fonte, função, subfunção, programação, fonte, natureza, grupo, modalidade, elemento, bloco e esfera. Então, ele vai ter acesso a essas classificações que estarão aqui, somente elas. Isso, se ele for o GAN 131, mas se ele for lá, tipo, o filtro saúde, por exemplo, você poderá gerar uma classificação desses mesmos PTs fonte NDs para Para outro saúde, usuário. pode. Aí aplicaria isso para um outro filtro. Aí seria um novo cadastro. Então, seria um novo cadastro, onde seria informado aqui o código da descrição e qual é o filtro. Então, claro que isso tudo vai ser via importação, né? Vocês vão importar e trazer, mas seria dessa forma aqui. Aí pode usar a mesma classificação para outros filtros, que é um novo cadastro. Teria, inclusive, um código diferente. Né? Porque o 131 ele é específico do GAN. Aí, vamos supor que seja um 132, seja o da saúde. Aí, insere um novo, seleciona aqui 132, saúde. Aí poderia ter um botão na funcionalidade para copiar. Eu já tenho cadastrado do GAN. Eu quero as mesmas naturezas. Aí eu faço uma cópia, já vem as classificações, você só coloca o código e o filtro respectivo. Ele não deixaria você inserir um com o mesmo código. Mas poderia ser outro de código diferente com o mesmo filtro. E isso, nessa classificação da despesa aqui, é num cenário que vai abrir para ele selecionar essa classificação da despesa, não é isso? Isso. Só que aí ele só, lá para os cenários da despesa,
da proposta da LOA vai ser só o GAN, né, que é levado em consideração, ou não? O filtro. Entendi, só o GAN. A princípio, a solicitação era que fosse somente o GAN, né? Então, a gente iria selecionar quais são os cadastros para o filtro GAN disponíveis, mas aí a gente vai deixar isso já amarrado aqui. Aí lá nos cenários da despesa, se for o caso, a gente faz algum tipo de amarração com o filtro. Na verdade, já vai ter isso, né? Deixa eu ver. Projeção. Não, lá na despesa a identificação vai ser pelo grupo de acesso. Aí esse grupo de acesso, aí ele vai elencar, tipo, o grupo de acesso do usuário William. O William está aqui no orçamento setorial. O orçamento setorial vamos supor que o orçamento setorial esteja vinculado a esse 131 GAN e mais outros dois. Aí aqui na projeção ela vai enxergar esses três filtros, esses três cadastros, classificação, as naturezas correspondentes aos três. Ou delimitaria assim, é só GAN. Se o perfil estiver vinculado a mais de um filtro, ele vai aparecer as naturezas desses dois filtros. Beleza. Em uma dessas reuniões, você tinha mostrado que eu acho que tem uma funcionalidade que a gente pode, não sei se é evento, você pode restringir, por exemplo, que a intra-orçamentária, você digitando lá 91 ou diferente de 91, não aparecia as despesas intra para o pessoal preencher. Você está lembrado disso, mais ou menos? Sim, isso está nessa descrição aqui. Eu não coloquei ela em vermelho porque o Rodrigo entendeu. Tá. Aí ela Nossa, tem embaixo. ela vai ser implementada como parâmetro. A projeção que tem essa modalidade, conformou. No caso da intra. O caso de pessoal. O caso do GAN, eu acho que resolve. Não, Oswaldo, o pessoal, só o GAN resolve, não resolve? O que todo mundo tem é o GAN, né? É, GAN vai aparecer em beleza. todas as classificações PT fonte ADD, todas elas têm GAN. Os outros filtros não. Os outros filtros nem todo lugar tem. O GAN sim. O GAN, esse é geral. Aí, William, deixa eu fazer uma pergunta. Aí, numa primeira fase, né, geralmente a gente preenche pessoal e a intra primeiro. Aí, tendo a funcionalidade pronta, nesse caso, você poderia, quem é do GAN pessoal, preencher a parte pessoal com a modalidade igual a 91. Aí, beleza. Preencheu o pessoal, modalidade 91, ok. Aí, para o grupo que é diferente de pessoal, né, o setorial, preenche esse GAN do setorial com a modalidade igual a 91, beleza. Fechou essa primeira fase. Aí, na segunda fase, você pode escolher o GAN, né, pessoal e setorial, para preencher, que são as diferentes de 91. Aí, quando finalizar tanto uma fase quanto outra concluída, né, ao você importar
no Excel, quando tiver, por exemplo, na segunda fase, alguém lançou uma natureza com 91, aí o sistema vai criticar e não vai deixar sobrescrever, né? A questão do parâmetro, como é que ele vai funcionar? Quando você colocar lá que o parâmetro 91, ou a modalidade 91, ele vai impedir, independente de perfil, independente de fase, ele vai impedir que a modalidade 91 não seja informada nessa projeção, independente de ter do perfil que o usuário está acessando. Tipo, bloqueei na modalidade 91 no Cefit. Acho que agora ninguém mexe na modalidade 91. Beleza. E em relação à questão do workflow? Se fala para ter uma limitação do alcance desse parâmetro pelo workflow? Não, tipo lá na receita, que, né, você teve lá, colocou as datas, início, fim, aí você colocou naquela fase que estava aberto para projetistas preencher, em aberto, né, aberto, em andamento e concluído. Uhum. Aqui para despesa vai ter alguma coisa no estilo? Da despesa, ele não vai ter os status. Ele vai ter só o período o que já existe aqui, que é o período de captação atrelado a uma fase específica. Aí você pode diferenciar qual é a verificação. Aí você pode vincular esse período de captação da despesa a uma instância. Então, esse período de captação só vale para a segunda fase, ou só vale para a terceira fase, a primeira fase. Aí ele faz essa leitura aqui do período, ele faz esse impedimento. Aqui ele não traz situação. A gente pode até depois, se for o caso, melhorar isso aqui, mas eu acho que como a funcionalidade já está pronta, e o tempo é escasso, eu acho que ele não seria interessante a gente colocar isso agora. Porque esse daqui já tem a opção da instância. Então, você vai trabalhar com a captação pela instância. Você pode criar duas captações com as mesmas classificações para instâncias diferentes. E com períodos diferentes, é claro. Entendeu? Aí você coloca uma instância X ali, instância 1, por exemplo. Aí você vai fechar conteúdo. Ah, não, tá. A data inicial, data final. Beleza. Eu posso colocar aqui por instância intro. Colocar aí, data inicial, data final. Marcar lá igual a 91, né? Aí eu posso a captação do setorial. Marcar inicial, né? Coloca setorial, inicial, final. Colocar diferente 91 lá, que vai funcionar direitinho. Não, nesse caso não, mas então eu vou ter que ver com o Rodrigo, porque assim, o parâmetro, ele seria implementado de uma forma geral. Então, pelo que eu estou entendendo, esse parâmetro ele precisa estar atrelado com uma fase do workflow. Então, assim, eu vou bloquear a modalidade 91, mas somente para a segunda fase. Quem está trabalhando na primeira fase pode mexer. Isso. Tá, eu vou levar isso para o Rodrigo. Que na verdade quem está trabalhando na fase específica, por exemplo, já pode ter uma fase escrita pessoal aqui. Aí somente, né, as configurações de pessoal lá vai poder mexer. Aí vai marcar a fase intro aqui, somente, né, as naturezas intro, os PTs vinculados a intro, vão poder ser mexidos. A fase setorial, somente os PTs vinculados ao setorial diferente de pessoal e de intro, que poderão ser mexidos também.
Uhum. No caso do pessoal, como é que... é o GAN que está diferenciando, né? O GAN está diferenciando o pessoal já. Beleza. Ele não vai Eu ter acho, acesso Felipe, que a pessoal. gente pode fazer o seguinte, cara. A gente pode ter mais um momentinho, se desse. Deixa eu ver, amanhã não sei, amanhã tá com a agenda cheia. Mas de repente a gente tirar um tempinho só para reforçar isso aqui, precisar até chamar mais alguém, porque aí, assim, eu acho que a gente precisa dar uma esclarecida melhor para ver se é dessa forma aqui mesmo. Tá bom. Eu acho melhor, só para a gente não, porque senão a gente pode acabar fechando uma coisa. Eu já entendi, vou até deixar logo anotado que o parâmetro, ele precisa estar, vou colocar aqui, ó, parâmetro, precisa se relacionar com a fase do workflow. Então, isso aqui já, ok, essa parte eu já entendi. Mas aí a gente conversa, a gente tem um momentozinho específico, até mesmo que eu preciso entrar na outra reunião, que estou até atrasado, aí a gente conversa para a gente entender bem essa aqui, se realmente vai ser dessa forma, porque, não, vamos fazer uma mudançazinha aqui. A gente não pode considerar o GAN para os cenários, nada além do GAN pode ser, a gente tem que ter certeza disso tudo, para não deixar, às vezes, outros filtros interferir no processo, se não puder. Beleza. Tá? Aí, Oswaldo, TI também é pelo GAN, né? Também. O TI tem GAN também. Então tá. TI, pessoal, GAN, só entra que precisa ser modalidade. A intro precisa ter modalidade, então ela tem um GAN igual ao GAN de custeio, né? Exatamente. Aí você tem que verificar pela modalidade. Aí, William, só uma coisa. Nesse filtro que você tinha perguntado no início, chega aqui para a direita. Ô, Felipe, Ah, mas a gente poderia também criar um GAN específico para as intras. É que a gente nunca fez isso, a gente sempre tratou pela modalidade. Mas, se for mais simples, eu não sei o que o William acha, criar um GAN específico com a modalidade 91, poderia também criar. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso, que aí a gente também verifica que eu estou achando que, às vezes, o melhor caminho aqui vai ser a gente criar uma funcionalidade para cadastrar os filtros. beleza. De repente seja Cadastrar isso, que de falar para repente seja mais viável, entendeu? tem de obrigatório e não obrigatório, que o Carlos e o Raimundo estavam comentando outro dia, que eles iam querer que constasse aí para tivesse filtros também. Então, de repente, seja melhor a gente manter assim. Não entendi, Felipe. O que seria esse obrigatório e não obrigatório? A obrigatória foi o filtro 13, eu acho, que foi feito há pouco tempo lá, que o André tentou fazer, que saiu na lei 235 aí. Obrigatório é pessoal, concessionário. Obrigatório discricionário, né? Isso. Lembrei. Vamos fazer o seguinte, então. Amanhã a gente já tem uma reunião agendada para as 14 horas, que é para a gente só tirar dúvida de umas demandazinhas das outras demandas gama. Vai ser umas 4, 5 demandas, vai ser bem rapidinho. Aí a gente já pega, então, esse mesmo horário para a gente tratar disso daqui. Para a gente fechar esse entendimento todo aqui para a gente fazer a especificação. Maravilha. Que dia que você falou, William? Deixa eu só... Amanhã às 14. Amanhã. Já estava criado. Já. Mas se você quiser alterar a agenda, a gente altera. A demanda versão gama, essa, né? Isso. Aí deixaria de ser demanda versão gama e passaria para essa ou depois da demanda versão gama? Eu vou acrescentar que vai ser demandas versão gama e classificação da despesa. Cenários da despesa, que aí a gente abrange. Então, junto as duas. Tá bom. Isso. Tá bom? Então, fechou, pessoal. Aí, qualquer coisinha, até esse retorno da questão da receita também, você pode até me dar amanhã nessa reunião. Já
Beleza. Se conseguir antes, melhor. Aí eu já agilizo a confecção da especificação. Mas senão a gente trata tarde. Beleza. Obrigadão, Will. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.